trifásico, e ele tem que ser entendido como material, os solos têm que ser entendidos como material de construção. Tá? Isso é uma dificuldade para o engenheiro civil entender que solo é material de construção. E esse comportamento trifásico é que vai dominar tudo na engenharia civil. Olha que coisa interessante. Tudo na engenharia civil depende dos solos. Porque não existe uma obra de engenharia civil que você não está escavando, não está aterrando, não está pondo uma carga em cima. Não tem nenhuma. Uma lagoa, uma represa, uma barragem. Vai precisar de mecânica dos solos. Os solos são trifásicos e eles mudam de comportamento. E isso é a base de toda a engenharia civil. E é até pouco conhecida pelos engenheiros civis. Eu não vou ficar lendo o texto. As partículas constituintes dos solos, então, tem a granulometria, tem lá o tamanho dos grãos, isso está em qualquer livro, né? E aí está uma figurinha mostrando, por exemplo, que seria idealizado uma areia compacta e uma areia fofa. Veja, aí está dizendo que as partículas seriam redondas. Isso é uma ficção. Elas não são redondas, elas podem ser arredondadas, mas não são redondas. O que quer dizer aí com compacta e fofa? Está querendo se referir a como elas estão imbricadas. Então, é fundamental em saber como que os vazios são imbricados, os vários tipos de grão, com as várias dimensões. Então, nós temos solos bem graduados, nós temos solos de graduação uniforme, como vocês podem ver, e solos que têm um gap, uma abertura na granulometria. Isso é fundamental. Sabe por quê? Quando você tem tudo imbricado, para a água passar e levar ao solo, tem mais dificuldade da água passar e do grão também passar por esses vazios. A hora que você tem um gap, é como se tivesse um grande buraco naquele monte de grãos. E esse monte de buraco, esse buraco formado por esses casulos de grãozinhos, vai permitir que tenha uma permeabilidade muito alta e que passe lá grãos. Então, na hora de criar, por exemplo, filtros de barragem, se você deixar ter um filtro que tem isso aqui, está sendo criminoso, porque você não está entendendo, então, mecânica dos solos, no caso de filtros de barragem. Aqui tem uma curva granulométrica mostrando aí duas curvas, né? Dois tipos de areia, com granulometrias diferentes. Vamos para frente. Então, a forma desses grãos também é muito importante, né? Eles podem ter forma arredondada, como eu falei, lamelar, em placa, tá? E o que é importante é que os contatos entre os grãos que vão levar às tensões efetivas. Só que esse contato, ele pode, por ele ter água e ar, então aparece a poropressão. Essa poropressão pode ser positiva, essa poropressão pode ser negativa. Quando ela é positiva, é aquela analogia que eu sempre falo do cara no fundo da piscina. Fundo não, na piscina, sem água. E o peso dele está sendo distribuído no pé. A tensão efetiva é o peso dividido pela área do pé. Se começar a subir o nível d'água, ele vai ter um empuxo de baixo para cima e a tensão efetiva dele diminui. Isso acontece. Fora essa tensão efetiva, que está ligada muito a atrito de grão a grão, nós temos a poropressão que pode estar atraindo os grãos, né? Se você pegar uma folhinha de papel pequenininha e dar uma cuspidinha e colar, ela fica colada na parede, porque lá tem uma tensão negativa, uma poropressão entre a folhinha de papel e a parede que dá uma sucção e cola. Enquanto tiver uma guspidinha de água ali, ela fica colada. A hora que secar, a folha cai. Tá? Então, esse fenômeno já acontece com os grãos. E aí nós temos os conceitos de tensão efetiva e os conceitos de tensão total. O peso de terra menos o empuxo